Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, obra nova chamada de Shadow Hacking. Então pega sua pipoca, se arruma aí no sofá e embora, pois a obra já começou. O Mauá já inicia explicando que no primeiro ano de escuridão da humanidade, o mundo foi invadido por monstros muito cabulosos, e então tudo ficou na mão do destino. E os únicos que podem lidar com isso são aqueles que despertam a energia do fluxo, ganhando assim um poder tremendo e uma admiração de milhares de pessoas. Assim, pessoas que sentem os traços da energia do fluxo, mas não a despertaram, também foram recrutadas pelas principais forças e puderam viver sem preocupações. Por fim, quem não sentir ou despertar a energia do fluxo estão destinadas a serem comuns. Se você não quer ser comum e assim como um protagonista despertar um hack, deixa seu like, se inscreve no canal e bora continuar. Então vemos nosso protagonista, que está jogando um jogo bastante educativo que dispensa comentários. Nosso prota é um estudante de ensino médio extremamente comum. E enquanto ele jogava seu jogo educativo, as pessoas que estavam olhando para ele correm pois veem algo muito mais interessante. Então é mostrado uma frota de carros militares e todos os secundários gritam que o Lord Fluxer chegou. Enquanto isso, o prota pergunta o que há de tão bom em um Fluxer e fala que o jogo educativo dele é muito mais divertido. Nisso, nosso prota, que não é besta, continua jogando seu jogo educativo. Então o jogo fala que para iniciar, basta colocar a palma da mão nessa abertura. E sim, meus amigos, na hora que ele colocou a mão, o hacker começou a ser instalado. Assustado com aquela situação, o prota fala que a mão dele está sendo sugada. Então a moça do jogo educativo fala que o processo de verificação terminou e o sistema da sombra foi oficialmente iniciado, ou seja, o sistema de hack foi instalado com sucesso. E enquanto o prota fala que não entende o que está acontecendo, a sombra do prota começa a se mexer sozinha. E assim sai dela um humanoide que vai fazer nosso prota ficar extremamente overpower. Observando toda aquela situação, nosso prota pergunta a si mesmo se aquele cara saiu da sombra dele. Logo, nosso prota recebeu duas conquistas. A primeira diz que a materialização da sombra foi concluída, e parabéns, prota, por herdar o sistema com sucesso. E a segunda fala que o prota pode resgatar recompensas especiais e pontos de experiência após completar as missões enviadas pelo próprio sistema. O prota então pergunta se esse é um daqueles sistemas dos romances. Uma terceira mensagem do sistema é enviada, falando que apenas o usuário pode ver a sombra. A sombra pode ser usada para combates e suas ações são válidas para completar qualquer missão. Então o prota explica que essa é a sombra dele e ele pode controlar ela como ele quiser. E enquanto nosso prota faz um movimento muito racional, ele se pergunta se a recompensa vai ser uma daquelas moças daquele jogo muito educativo. Nosso prota, que não perde tempo, vai logo conferir as missões disponíveis, e a única disponível no momento é enviar a sombra para matar uma formiga na grama, com recompensa de 1 ponto de bônus. Então a sombra vai em uma velocidade surpreendente, usando todo o seu poder para destruir uma formiga. Então simplesmente a sombra diminui de tamanho, ficando na mesma proporção de uma formiga. Começando assim uma batalha feroz contra a formiga. A formiga não teve nem chance de contra-atacar, se defender, chorar, clamar por ajuda ou qualquer outra coisa. Ela simplesmente foi aniquilada. Então o sistema fala que a missão de eliminação de formigas foi completada com sucesso e pergunta ao prota se ele quer receber a recompensa. Nosso prota fala que quer e logo ele é banhado pelo poder do fluxo, que é tipo o chakra ou ki desse mundo. Nosso prota fica extremamente feliz e pergunta a si mesmo se o próprio está sonhando. Então ele corre para casa para avisar essa notícia para sua mãe, enquanto as pessoas saem de perto dele. Os secundários veem o prota muito feliz, então eles falam que ele está feliz porque ainda não sabe o que foi que o pai dele fez. Nosso prota então só ligou o foda-se e entrou sem olhar para os carros militares, sem olhar para a multidão de pessoas, sem olhar para nada, ele só queria ver a sua mãe. Prota abre a porta da sua casa e se depara com uma situação muito estranha. Sua mãe estava detida por vários militares muito poderosos. Prota fica sem entender nada, enquanto sua mãe apenas diz para ele sair de lá.
E assim finalizamos o primeiro capítulo, então sem enrolações, bora pro segundo. O segundo capítulo inicia mostrando nosso prota sem entender nada o que estava acontecendo. Então dessa vez o prota perdeu tempo, enquanto o secundário pega ele pelo queixo e joga ele no chão. Assim o secundário imobiliza o prota com uma chave de braço e coloca ainda por cima uma arma na cara do prota. Então o prota, com raiva, pergunta por que invadiram a casa dele. Então o secundário fumante, que não tira o cigarro em nenhuma hora, nem mesmo para falar, fala que o pai do prota fugiu no meio de uma missão, fazendo com que toda a equipe da missão fosse exterminada. E agora eles estão apenas investigando isso na casa do prota. O prota então fala que isso é impossível, pois o pai dele sempre protegeu todo mundo, e pergunta como podem dizer que o pai dele fugiu da missão. O secundário fumante então fala para o prota não ficar tão agitado, pois isso é apenas uma investigação. E finaliza falando que se o prota quiser dizer algo, ele tem que ir com eles. O prota, furioso, parte para cima deles com um plano. Plano esse bem simples, a única coisa que ele precisava fazer era pegar a arma da mão do secundário e usá-la contra eles. Com a arma em sua mão, o prota fala que é impossível o pai dele ter fugido e pede para soltarem logo a mãe dele. Porém, nenhum dos secundários se preocupam e explica que apenas sensores, que são aqueles que podem sentir a energia do fluxo, podem controlar uma pistola de fluxo, e perguntam por que o prota pegou uma pistola que ele não pode controlar. O prota, já extremamente furioso, aperta o gatilho e fala que eles o obrigaram a fazer isso. Os secundários agora estão tremendo de medo após ver que o prota conseguiu ligar a arma e está prestes a disparar. E assim o disparo foi feito como uma grande energia destrutiva, condensada totalmente em uma única bala que ficou com seu poder perfurante extremamente poderoso, e foi direcionada especificadamente para o militar fumante, que não expressou nenhuma reação, levando assim a bala de peito aberto. Nosso prota fica intrigado, pois a bala que ele tinha disparado com um poder imensurável não fez nenhum dano no militar fumante. O militar então fala que ele não esperava que o prota fosse um sensor, e agora não podem prender o prota, mas mesmo assim vão levar sua mãe embora. O prota não fica calado e grita com o militar falando que ele não vai deixar levarem sua mãe, e que o pai dele é inocente. Então a mãe do prota interfere, falando para o prota escutar eles e deixar assim que ela seja levada para que a investigação possa ser concluída, deixando assim o prota abatido, pois ele não queria que aquilo acontecesse. Então ela finaliza falando que não sabia que o prota se tornou um sensor, mas agora ela sabe, e que ela e o pai do prota não poderão ver ele no futuro. Logo, ele deve praticar bastante para ter um bom futuro e cuidar-se sozinho, pois ela se preocupa com ele e o ama muito. Assim, quando todos iam saindo, o militar fumante fala que ele acredita que o pai do prota seja inocente, mas mesmo assim, as coisas ainda devem ser explicadas. E se o prota tiver interesse em salvá-los, ele deve despertar a energia do fluxo e se tornar extremamente overpowered. Logo, o prota começa a estudar, pois o teste de despertar da energia do fluxo é na próxima sexta-feira e acontece só uma vez por ano, ou seja, se ele perder nesse ano, ele só pode tentar de novo no próximo ano. Assim, ele pergunta ao sistema quantos pontos de experiência ele precisa para despertar a energia do fluxo. Então o sistema diz que é necessário 100.000 pontos, mas o próprio poder de intuição do hospedeiro também pode ser convertido em pontos de experiência, ou seja, ele precisa matar 100.000 formigas para poder despertar. O sistema então fala para o prota não se preocupar, pois ele permite o modo de caça automático. O prota então, sem perder tempo, manda sua sombra no modo automático matar 100.000 monstros, ou seja, 100.000 formigas. Então o prota finaliza falando que não vai deixar a sombra fazer tudo sozinha, e que ele vai praticar sem pausar nos próximos 7 dias, com o objetivo de despertar com mais energia do fluxo. E para isso ele vai ler o livro 100 maneiras de sentir a energia do fluxo. Então o prota relembra uma de suas memórias de seu pai, falando que ele vai proteger o seu filho. E finaliza falando que agora é a vez dele, ou seja, é a hora do filho proteger o seu pai.
Após passado uma semana, somos apresentados à cidade de Chifeng, na 16ª universidade, específico na sala do terceiro ano, pois hoje é o dia mais importante da vida desses alunos. Dentro da sala de aula, o professor falava que caso um aluno não despertasse, ele espera que o aluno possa trabalhar duro para se tornar uma pessoa útil para a sociedade. E se caso o aluno fosse um censor, ele se juntaria ao nobre exército de guarda para lutar contra as bestas dimensionais. E se caso um aluno despertasse a energia do fluxo, que é muito mais raro, então o mesmo se tornaria um herói admirado por milhares de pessoas. Então o professor finaliza falando que crê que não há ninguém que tenha despertado a energia do fluxo aqui nesta sala, mas isso não importa, pois o professor ainda estará muito orgulhoso de cada um de seus alunos, porque cada um dos alunos é a esperança do continente central. Até que nesse exato momento, o nosso prota acaba de chegar na sala de aula falando bom dia para o professor. E pede perdão por ter chegado atrasado na aula mais importante que vai definir o futuro deles. Então é isso, galera. Espero humildemente que cada um de vocês tenha gostado. E se gostarem, deixem um like e se inscrevam no canal. Assim eu vou estar sabendo que vocês vão querer receber os próximos capítulos desse manhwa. Então é isso, valeu, fui e até a próxima.